Bom dia, nós somos o grupo 2 e vamos falar sobre a NR14 Fornos. O grupo é composto por Jeremy, Luiz Augusto e por mim, Thalita. A NR14 é uma norma bastante curta, então na nossa apresentação nós vamos abordar todos os tópicos da norma, seguindo a seguinte ordem: objetivo, construção de fornos e os limites máximos de exposição ao calor, instalação de fornos e sistemas de proteção e dimensionamento das chaminés. A norma regulamentadora 14 foi publicada em 1978 e sofreu apenas uma atualização, que foi no ano de 1983. O objetivo dessa norma é estabelecer critérios relativos à construção, instalação e operação de fornos industriais, a fim de preservar a saúde, a segurança e o bem-estar do trabalhador. Antes de começarmos falando dos tópicos, vamos definir o que é um forno. Forno é um equipamento que atinge altas temperaturas. Ele é usado para realizar transformações físicas ou químicas dos materiais. Diversas indústrias utilizam fornos. Entre elas podemos citar a indústria metalúrgica, indústrias de usinagem, produção de comida, produção de cerâmica, entre outras. O item 14.1 da NR14 diz que os fornos, para qualquer utilização, devem ser construídos solidamente, revestidos com material refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos pela norma regulamentadora NR15. Materiais refratários são materiais que suportam altas temperaturas sem sofrer danos nas suas propriedades físico-químicas. O material mais utilizado no revestimento de fornos são os materiais cerâmicos, porque eles suportam altas temperaturas e grandes esforços mecânicos. Aqui a gente separou 3 materiais que são usados com revestimento nos fornos. A argila refratária, que apresenta um baixo custo, pois sua matéria-prima é encontrada com facilidade. É a cromita, que apresenta uma elevada refratariedade. E a zircônia, que é um material super refratário, muito resistente, só que também o mais caro. Aí a escolha do material que vai ser utilizado depende da aplicação desse forno, em qual indústria ele vai ser utilizado. Os limites de tolerância para exposição ao calor são estabelecidos no anexo 3 da NR15. O que avalia essa exposição é o índice de bulbo úmido termômetro de globo. Esse índice ele é a temperatura que o trabalhador pode ser exposto. E essa temperatura ela deve ser medida no local em que o trabalhador exerce sua atividade e na altura da região do corpo que é mais atingida pelo calor. Para estabelecer o limite máximo, é feita uma relação com a taxa metabólica de cada atividade. Dependendo da atividade, essa taxa pode ser maior ou menor. Para taxas mais altas, o limite máximo de exposição é menor, porque o trabalhador vai estar exercendo atividades mais complexas. Esse quadro 1, ele foi retirado do anexo 3, ele é apenas um recorte, no anexo ele é bem maior, e é só para ilustrar como é feita a relação. Quanto maior a taxa metabólica, menor é a temperatura máxima que esse trabalhador pode ser exposto. Essa taxa ela é medida em 1 hora e feita a média. E a temperatura máxima também é relativa à média, nesse intervalo de tempo de 1 hora. Bom dia, professora, bom dia, turma. Meu nome é Jeremy e eu vou falar agora um pouco sobre a instalação dos fornos.
No item 14.2 diz: os fornos devem ser instalados em locais adequados, oferecendo o máximo de segurança e conforto aos trabalhadores. Ou seja, tem que ser instalado em um local arejado. Para quê? Porque na produção, na utilização dos fornos, são liberados muitos gases nocivos. E esses gases nocivos, eles podem fazer mal tanto aos trabalhadores dentro da indústria, como também ao pessoal ao redor da indústria. Por isso que tem que ser um local arejado e ventilado. E também a sua utilização, ela pode facilmente tornar um ambiente insalubre, como vou mostrar mais a seguir. Ele traz vários riscos aos trabalhadores. Então, uma indústria que utiliza forno, ela tem que estar adequada às normas ambientais, para saber os limites que podem ser expostos, tanto os trabalhadores quanto a população ao redor, porque os gases nocivos podem fazer muito mal, trazer até a morte, levar a tontura, desmaio, entre outros problemas. O forno ele pode gerar diversos riscos no ambiente de trabalho. Dentre eles, podemos citar os tipos de riscos físicos. O ruído, que a longo prazo pode causar perda de concentração do trabalhador, insônia, entre outros perigos, entre outras doenças. E ele é calculado tanto de acordo com a intensidade do ruído que está sendo produzido, quanto pelo tempo em que o trabalhador está exposto àquele risco. O calor excessivo, porque como é um forno e vai aquecer, então, no caso, as altas temperaturas, vibrações, baixa iluminação, que pode trazer prejuízo à sua visão, e a umidade. Riscos biológicos, devido à umidade, que também é uma coisa que é tratada na NR15, que ambientes úmidos tornam um ambiente insalubre, ele pode facilitar o desenvolvimento de fungos e aí causar doenças aos trabalhadores. Riscos químicos, a fumaça produzida, os gases tóxicos e nocivos e os contaminantes químicos, porque muitas vezes as indústrias que utilizam fornos também têm alguma parte reservada à pintura, enfim. Então, esses contaminantes químicos podem causar prejuízo à pele e outras áreas do corpo do trabalhador. Riscos de acidente, pode ocasionar queimaduras, porque ele está mexendo com altas temperaturas, também pode causar explosões, porque esses gases nocivos e tóxicos muitas vezes são inflamáveis. E como estão expostos ali a altas temperaturas, pode ocasionar uma explosão. E também riscos ergonômicos, devido à carga excessiva, porque muitas vezes nesses fornos, alguns trabalhadores vão transportando tipo uma pequena caldeira para derramar um certo metal que foi derretido em algumas formas. Então, isso pode causar prejuízo à sua saúde, principalmente da coluna. Pronto, para contornar esses riscos, utilizam-se EPIs e EPCs. Dentre eles, vamos falar agora primeiramente dos EPCs, que é Equipamento de Proteção Coletiva. São os sistemas de ventiladores e exaustores. Porque, como é um ambiente que trabalha com alta temperatura, é necessário tirar essa temperatura e colocar para fora. E tem que ter cuidado também nisso, porque ao colocar para fora, você não pode deixar o ambiente em torno também, se tiver casas em torno da indústria, com altas temperaturas. Alguns EPIs, que é equipamento de proteção individual, que tem que ser disponibilizado pelo empregador, né, pelo dono da indústria. São capacetes, mangas, aparelhos purificadores, que são, simplificando, são máscaras, protetores faciais ou oculares, protetor auricular, luvas, aventais, capuz, proteção para membros inferiores e botina com biqueira de aço. E boa parte desses, principalmente, vamos lá, o capacete, os protetores, as luvas, as mangas e os aventais, eles têm que ser aluminizados, que é para diminuir o risco de ser exposto ao risco por alta temperatura. Passa aqui. Pronto. O item 14.2.1. Os fornos devem ser instalados de forma a evitar acúmulo de gases nocivos e altas temperaturas em áreas vizinhas. Por isso que muitas vezes eles são colocados em algum local isolado, eles são instalados para evitar que tanto os trabalhadores tenham prejuízo quanto a população em torno da indústria. Por isso que indústrias que utilizam fornos são mais separadas, vamos assim dizer, da população. 14.2.2. As escadas e plataformas dos fornos devem ser feitas de modo a garantir aos trabalhadores a execução segura de suas tarefas. Por que isso? Sim, e outra coisa, as escadas, elas têm que ter corrimãos e guarda-corpos. Guarda-corpos é essa área que fica ao lado
da escada, que é para evitar, por exemplo, um trabalhador vai subir para um forno, aí tem outro forno embaixo. Na hora dele descer, evitar que ele caia da escada e caia dentro de outro forno. Então, isso aí é uma parte que tem que ter bastante cuidado e tem que ser fiscalizado. Também essas escadas. Tem que ter esses guarda-corpo e corrimões. Foi mal. E agora eu passar a palavra para Luiz, que vai falar um pouco, porque, com exceção dos fornos elétricos, a maioria dos outros fornos industriais, eles utilizam de combustíveis. E esses combustíveis, quando queimados, eles liberam esses gases, que tem que ser colocado para fora, por chaminés. Isso aí é algo que ele vai falar agora. Bom dia, me chamo Luiz Augusto e virei apresentar agora a parte da NR 14.3. Os fornos que utilizarem combustíveis gasosos ou líquidos devem ter sistemas de proteção para não ocorrer explosões por falhas de chamas, de aquecimento ou no acionamento do queimador e evitar o retrocesso da chama. Os principais riscos ao se trabalhar com forno são explosões, incêndios, combustões, intoxicação e asfixia, onde esses acidentes podem ocorrer devido a diversas falhas, como queda de energia, falha no aquecimento, falha no controle dos fornos, na chama piloto ou nos ignitores, entre outras falhas. Com isso, esses são alguns exemplos de métodos de produção, de proteção e prevenção de acidentes em fornos. Passa aí, por favor. Esses são alguns exemplos de proteção. A cortina de chama. A cortina de chama é um dispositivo que evita que o oxigênio presente no ambiente vá para dentro dos fornos, onde esse oxigênio entra em contato com a chama dentro do forno, se for em grande quantidade, pode acarretar em explosões e combustão no local, além de liberar gases que proporcionam a intoxicação e asfixia dos trabalhadores. Outro é o pirâmetro de segurança. Ele é um controlador de temperatura que permite a entrada ou a saída de gases a uma certa temperatura. Dependendo do combustível que for utilizado, como o gás e óleo, ele só é liberado através desse pirâmetro, que controla a temperatura, como, por exemplo, o nitrogênio. Ele só é liberado acima de 750 graus Celsius para a combustão. A pressão interna do forno. A pressão interna do forno, ela é uma parte importante, pois se ela estiver muito alta ou muito baixa, pode provocar grandes explosões. E a pressão, ela varia dependendo do combustível utilizado. Uma das partes mais principais para a proteção e prevenção de acidentes é a ação contínua, como manutenção e operação adequada dos materiais, dos fornos e do local. A manutenção é uma parte essencial para evitar acidentes, como analisar o nível de gás ou de óleo, se não há falha tanto na parte elétrica como na parte estrutural dos fornos, a manutenção do bico de chama, que é o utilizado para iniciar a combustão. Além disso, a necessidade de ter um sistema de combate a incêndio, como rodas de emergência e extintores de incêndio. Uma instalação adequada para o equipamentos para monitorar o ambiente que se localiza o forno, a temperatura, se ela não está elevada demais ou se não está baixa demais. Além da presença de EPIs, como o colega Geraldi falou anteriormente, entre outras coisas. Aí, o dimensionamento de chaminés. A NR 14.31 fala sobre os fornos devem ser dotados de chaminés suficientes, dimensionadas para livre saída de gases queimados de acordo com as normas técnicas oficiais sobre a poluição do ar. A importância do dimensionamento. Ela é importante, pois ajuda a diminuir desperdícios, redução de controle de gasto com manutenção, maior segurança para os trabalhadores e para a região vizinha, eficiência na produção e também reduz o gasto de matéria-prima utilizada. Passa aí, por favor. Esse é um exemplo de dimensionamento de chaminé. Simulação.
Vamos utilizar como combustível metano. Aí, a quantidade de calor, 0 watts inicial. Porcentagem de ar teórico, 100. Fluxo de combustível, 1 kg por segundo. Eficiência do forno, 0,9. Material usado, AISI 1040. Velocidade de vento, 20 metros por segundo. Altura relativa do vento, 10 metros. Condições do terreno, centro urbano, temperatura de 209 Kelvin. Isso aí são algumas das coisas que é levada em conta para poder fazer o dimensionamento da chaminé. Aí a resposta do programa utilizado é temperatura de saída, 2.348 graus Kelvin, pressão parcial da água, 0,01901 megapascal, temperatura de saturação, 332,04 Kelvin, mistura ar combustível, 3,6, energia perdida, 29.641.265,4,1 watts, coeficiente de convecção externo, 10.053,38 watts por metro Kelvin, coeficiente de conversão interno, 6.457,67 watts por metro quadrado Kelvin. Deu uma passada. Isso aí é um gráfico que mostra a relação entre diâmetro e altura. Quanto maior for o diâmetro, menor vai ser a altura. Tudo isso vai ser levado em consideração tanto a localização, como também a velocidade do vento do local, as misturas químicas que passam pela chaminé, a velocidade e pronto. Aí aqui são as referências utilizadas para consulta do trabalho. Pronto, analisou? Pronto, então foi isso.